Vamos dar sequência, vamos falar agora de recursos, né? Já que falamos na aula passada de ferramentas, vamos ver um pouquinho mais também de recursos. Vou pegar aqui um objeto qualquer e vou desenhar ele, pode ser a estrela mesmo, né? Vamos continuar com o objeto estrela e vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar, né? Desenhar não, vamos trabalhar com a opção de transformação, onde eu posso passar algumas edições para ela referente à posição, deslocamento, cópia, e vamos trabalhar também com outra opção que é para duplicar. Eu vou segurar o Alt, clicar e arrastar aqui, ó, e vou gerar, por exemplo, 3 estrelas. Cada uma aqui eu vou colocar de uma cor. Ok, perfeito. Feito isso aqui, eu vou selecionar, por exemplo, essas duas e vou dar um Ctrl G. Então, coloquei essas duas em um grupo. Se eu precisar de fazer uma edição separada nesses dois objetos, eu posso dar um duplo clique em cima dele, aí eu entro dentro do grupo, olha o nome aqui em cima, grupo, e aqui camada 1, que é, né, justamente a área anterior onde eu estava. Então, essa estrela é como se ela não existisse, né? Se eu quisesse fazer uma seleção, trabalhar aqui independente com esses objetos, eu poderia, sem que aqueles outros objetos no palco me atrapalhassem. Então, esse recurso de dar um duplo clique para a edição, né, dos projetos, ele é bem interessante. Outra coisa, é só com objeto agrupado? Não. Essa estrela que ficou sozinha, se eu der um duplo clique em cima dela, eu também entro dentro das propriedades dela. E assim, eu posso editá-la sem que os outros objetos ali me atrapalhem. Eu vou voltar, né, para a camada 1, que é aqui a área inicial. Posso clicar na setinha também. Vou fazer o seguinte, essas duas estão agrupadas. Se eu vir com o botão direito, eu tenho a opção de desagrupar. Vou selecionar as três, vou agrupar aqui as três. Através da alça de redimensionar, eu posso diminuir e aumentar o tamanho do objeto. Segurando Shift, ó, eu mantenho a proporção ao fazer isso. Então, ele não vai achatar para mim aquele objeto. Referente à posição, que é o que eu quero mostrar nessa aula. Aqui no menu janela tem um painel que chama transformação, né? Na verdade é transformar, Shift F8. É esse painelzinho aqui. Ele é bem interessante para a gente fazer alguns recursos até que eu já expliquei um pouco sobre, mas nós não aprofundamos, como por exemplo o X e o Y. Eu já mostrei sobre esses recursos. Se eu colocar, por exemplo, 0 e 0, e dá OK, vou selecionar meu objeto para ele me dar opções. 0 aqui, ó, no X e 0 no Y, o que, que vai acontecer? Ele vai colocar meu objeto, né, nessa posição da linha aqui, 0 no Y. Vamos lá nele, 0 também. Aqui em cima. Por quê? A divisão dessas três estrelas é o ponto central do meu objeto. Ah, mas isso eu posso alterar aqui também. Ó. Se eu quiser que o ponto central dele seja essa diagonal da esquerda superior com o lado esquerdo aqui do meu projeto, né, do meu desenho ali no caso, da minha forma, ó, 0 e 0 vai fazer com que ele fique bem aqui à esquerda, o 0 do x ele encosta à esquerda e o 0 do y ele fica encostado na parte do topo ali. Ó. Então, eu para a posição de objeto prefiro utilizar o ponto âncora ou ponto de referência aqui, ó, no canto esquerdo superior. Feito isso, eu tenho outras propriedades, como por exemplo, aqui mostra a largura, né, em pixels, porque está configurado para pixels esse meu projeto no início, está 89,499. Vamos supor que eu quero arredondar, eu quero esse objeto com 100 pixels. Quando eu colocar 100 e der Enter, ó, ele muda aqui, ó, a largura do objeto. E aqui embaixo eu tenho a altura. A altura dele eu vou colocar, por exemplo, 70 aqui redondos. Ó. Opa, pro 0, né? Vamos lá, que eu vou colocar o 7 aqui na frente. Ok. Se eu quiser aumentar o meu objeto, mantendo ali uma proporção dele... Opa, ele não voltou aqui o 7. Ok. Se eu quiser aumentar meu objeto mantendo a proporção... Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Pronto, ele ainda está mantendo o 0. Deixa eu 70px e dá Enter ou clica fora. O meu não estava confirmando aqui, eu deixei 70. Esse cadeado ele é interessante. Se você deixar ele marcado assim, ó, e alterar, por exemplo, aqui o valor 1, que é a largura, vou colocar 120 e dá Enter. Ele altera na mesma proporção a altura para não achatar aí, né, e tirar a proporção do objeto. Se eu voltei ele para 100, como o inicial estava 100 por 70, ó, ele volta aqui também por 70. Para você mexer na largura e altura de forma livre, você tem que desmarcar, que seria quebrar aqui o cadeado. Aqui eu tenho opção para, né, trabalhar na angulação, né, rotação, e aqui para trabalhar na inclinação do objeto. Coisas também que eu posso fazer de forma livre, depois nós vamos visualizar. Mas qual é o interessante desse painel? O interessante aqui, por exemplo, que isso aqui eu tenho nas opções de transformação que eu mostrei aqui em cima. O interessante aqui é poder utilizar a seguinte forma, na verdade é o mesmo painel, lá também dá.
eu posso usar um cálculo aqui, ó. O meu objeto ele tem 100 pixels, então olha que bacana. Eu vou colocar aqui que eu quero que esse objeto se duplique, por exemplo, 100 pixels, né, vezes 2, para que ele fique ao lado. Então 100 pixels vezes 2. É só segurar o Alt e dar Enter. Então ele duplicou e deixou uma distância aqui entre os meus objetos, ó, de 100 pixels. Então bem bacana aí, né, bem simples de fazer. Se eu quisesse que ele ficasse lado a lado ali, basta eu colocar aqui, ó, 100 pixels, segurar o Alt e dar Enter. Ele fica certinho ao lado. Ele duplicou de novo porque tinha esse terceiro objeto. E eu posso também não só fazer multiplicação, como também fazer uma somatória aqui dele. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, eu quero que ele se desloque 100 pixels, mas fique um pouquinho afastado do outro. Então, a 10 pixels do outro. 100 pixels mais 10. Segura o Alt e dou Enter para que ele duplique. Deslocou a 100 pixels para o lado, copiou e deixou 10 aqui de sobra. Então, bem interessante saber trabalhar com o painel aí de transformação.